Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos corrigir o exercício de fixação da nossa oitava videoaula. Espero que vocês tenham acertado. Até já, meninos! Bem, meninos, então vamos lá. A correção do exercício de fixação da nossa oitava videoaula de matemática tinha como primeira questão: resolva as continhas e pratique mais um pouco a adição e a subtração. Vocês podem observar que tinham várias continhas, tanto de adição como de subtração sem reserva. A primeira continha era 47 mais 12, que dá uma soma total de 59. A segunda continha era 75 menos 43, que vai dar um resto ou diferença de 32. Depois tínhamos 75 mais 43, que vai dar uma soma total de 118. Depois, uma continha de subtração, que era 47 menos 12, que vai dar um resto ou diferença de 35. Depois tínhamos 57 mais 11, que vai dar uma soma total de 68. E uma continha de 48 menos 25, que vai dar um resto ou diferença de 23. Tínhamos também uma continha de 74 mais 32, que vai dar uma soma total de 106. E outra continha de 57 mais 13, que vai dar outra soma total de 70. Tínhamos também 95 mais 13, que vai dar outra soma total de 108. E uma subtração de 68 menos 50, que vai dar um resto ou diferença de 18. Tínhamos também 61 mais 12, que vai dar uma soma total de 73. E uma última subtração, que era 65 menos 31, que vai dar um resto ou diferença de 34. Bem, essa foi a nossa primeira questão. A nossa segunda questão dizia o seguinte: veja a situação abaixo. Em dezembro, Carlinhos foi a uma loja de roupas com seu pai e comprou os seguintes itens: uma bermuda, R$ 30, um tênis, R$ 110, uma regata, R$ 55, uma calça, R$ 122, uma camiseta, R$ 45 e uma meia, R$ 12. Observe a tabela e responda. Observe o preço da regata e da bermuda. Qual é a diferença entre os preços? Bem, meninos, para vocês responderem esse item A, vocês tinham que observar o preço da regata, que era R$ 55, e subtrair desse preço o valor da bermuda, que era R$ 30, tendo assim a diferença de preço entre as roupas. A continha ficava da seguinte forma: R$ 55 menos R$ 30, que vai dar igual a R$ 25. Então, a diferença entre o preço da regata e o preço da bermuda é de R$ 25. O item B dizia o seguinte: qual foi o total gasto nessa compra? Bem, meninos, para vocês resolverem o item B, vocês tinham que somar todos os itens que foi comprado para ter o total do gasto. Então, vocês teriam que somar a bermuda, R$ 30, com o tênis, R$ 110, com a regata, R$ 55, mais a calça, R$ 122, a camiseta, R$ 45 e a meia, R$ 12, tendo uma soma total de R$ 374. Então, a resposta ficava da seguinte forma: o total gasto nessa conta foi R$ 374. O item C dizia o seguinte: qual a diferença entre o preço do produto mais caro e o mais barato? Para vocês responderem o item C, vocês tinham que observar o preço do produto mais caro, que era a calça, R$ 122,
e subtrair o valor do produto mais barato, que era a meia, de R$ 12, obtendo assim a diferença de R$ 110. Então, R$ 122 menos R$ 12 dá igual a R$ 110. O item D dizia o seguinte: quanto custou a regata mais a calça juntas? A regata mais a calça juntas custaram R$ 177. Como foi que eu cheguei nesse resultado? Bem, meninos, no item D, vocês têm que observar o preço da regata e o preço da calça. Depois, tem que fazer uma continha de adição com os dois valores, obtendo assim a soma total dessa compra. O valor que foi obtido foi R$ 177. A continha ficava da seguinte forma: R$ 122 mais R$ 55, que vai dar igual a R$ 177. A resposta ficava: a regata mais a calça juntas custaram R$ 177. O item E da segunda questão dizia o seguinte: o pai de Carlinhos pagou as compras com 8 notas de R$ 50. Quanto sobrou de troco? Bem, meninos, primeiro vocês tinham que somar as 8 notas de R$ 50. Depois, observar quanto foi o total da compra. Fazendo isso, você pega o total das 8 notas de R$ 50, que foi R$ 400, e subtrai do valor do total da compra. Chega na diferença de R$ 26 de troco. Então, a continha tinham que ser duas continhas. Primeiro, vocês tinham que somar as 8 notas de R$ 50. Chega num resultado de R$ 400. Depois, pega os R$ 400, que é o resultado da soma, e subtrai o valor total da compra, que foi R$ 374, tendo um troco de R$ 26. Então, a resposta ficava: sobrou de troco R$ 26. A terceira questão do exercício dizia: o gráfico abaixo demonstra a produção de roupas em uma fábrica no último trimestre do ano passado. Observe o gráfico e responda. Quantas roupas a mais foram produzidas em novembro em relação a outubro? Bem, antes de você responder, vocês tinham que fazer o seguinte: vocês tinham que observar o gráfico e ver a produção de outubro e também a produção de novembro. Depois, faria uma continha de subtração, calculando assim o resto ou a diferença da quantidade de peças produzidas a mais. A continha ficava da seguinte forma: 5.600 menos 3.300 daria um resto ou diferença de 2.300. A nossa quarta questão dizia o seguinte: coloque a letra nas unidades, U de unidade, e a letrinha nas dezenas, o D, no quadro valor de lugar. Depois faça as continhas. A primeira continha era 51 menos 13, que dá um resto ou diferença de 38. A segunda continha, 32 menos 19, que dá um resto ou diferença de 13. A terceira continha era 95 menos 27, que dá um resto ou diferença de 68. A quarta continha era 50 menos 43, que dá um resto ou diferença de 7. A quinta continha era 92 menos 55, que dá um resto ou diferença de 37. A nona continha era 61 menos 58, que dá um resto ou diferença de 3. A conta seguinte era 74 menos 48, que dá um resto ou diferença de 26.
Depois nós tínhamos 81 menos 45, que dá um resto ou diferença de 36. Depois nós tínhamos 21 menos 17, que dá um resto ou diferença de 4. Depois tínhamos 93 menos 28, que dá um resto ou diferença de 65. Depois, nós tínhamos 40 menos 23, que dá um resto ou diferença de 17. E a última continha era 84 menos 67, que dá um resto ou diferença de 17. Bem, meninos, essa foi a nossa correção da nossa 8ª videoaula de subtração. Espero que vocês tenham acertado. Até a nossa próxima semana com a nossa 9ª videoaula. Até lá, meninos. Meninos, chegamos ao final do nosso exercício de fixação da nossa 8ª videoaula. Espero que vocês tenham acertado. E o nosso próximo encontro é na próxima semana com a nossa 9ª videoaula. Até a próxima semana, meninos. Beijinhos da tia Tânia para vocês.